Olá mais uma vez, meu nome é Iago Freitas, eu sou advogado, especialista em legislação de controle de armas e hoje eu estou aqui para tirar mais uma dúvida de vocês que está sendo bastante recorrente aí, bastante polêmico esse novo decreto, né? Que é a questão da previsão lá do artigo 2º do decreto 11.366 de 2023 do presidente Lula, né? Que cassou alguns direitos, suspendeu outros, causou uma bagunça jurídica. Né? E aí tem uma questão do cadastramento, né? A Polícia Federal já emitiu lá no seu site lá, um comunicado de que vai disponibilizar um aplicativo para que seja feito esse cadastro, né? E aí eu vim aqui esclarecer algumas questões a respeito desse cadastramento, tá, pessoal? Primeiramente, vamos corrigir, muita gente está falando que é recadastramento, que é, ou seja, tirar do Sigma e passar para o Sinarme, não é isso, tá, pessoal? É cadastramento, a sua arma vai continuar no Sigma, tá? E aí você vai só fazer um segundo cadastro, como se você fosse somente fazer a implementação das informações à Polícia Federal através desse aplicativo que, segundo a Polícia Federal, será emitido aí, né, será disponibilizado para todos em fevereiro, agora já no começo de fevereiro. Então, pessoal, por gentileza, se você está gostando do nosso material, se você chegou agora, curte o nosso vídeo, se inscreve, procure nas redes sociais, pode mandar suas dúvidas que eu vou, na medida do possível, respondê-las, esclarecer, para que você não tenha nenhum tipo de dúvida, ainda mais no ramo armamentista, que é bastante complicado, né? Eu sempre digo que o CAC, a pessoa que tem arma de fogo, ela não comete erro, ela comete crime, então por conta disso é bom não ter nenhuma dúvida, né? Então vamos lá, pessoal. Desde a edição do decreto, né, como eu disse, uma histeria coletiva, as pessoas mandando mensagem para mim aqui no privado, nos grupos, como que eu faço esse cadastramento, é 60 dias, já está indo 30, o que que eu faço? Vamos lá. Primeiramente, tá, pessoal? Esse prazo que é estipulado, ele é inatingível. Por quê? Quando o Estado te prega uma obrigação, ele obrigatoriamente tem que te dar o meio hábil a fazer esse cadastramento. Em primeiro plano, disseram que a Polícia Federal faria esse cadastramento. Porém, né, até teve uma conversa com o presidente, com o diretor da Polícia Federal, e ele informou que se a Polícia Federal pegasse todo o seu contingente, fizesse com que eles parassem tudo que eles fazem, tudo que a Polícia Federal, para quem não sabe, a Polícia Federal não fica só por conta de arma, ela tem investigações criminais, etc., várias questões de tráfico de droga, etc., todo o efetivo, parasse tudo, eles demorariam pelo menos uns 4 anos aí para fazer esse cadastro para todo mundo, né? Então, o Estado não pode te exigir uma coisa que ele não te dá os meios de cumprir. Ou seja, daí já temos um problema. Então, agora saiu essa questão do aplicativo. Então, tá correndo os 60 dias do cadastro? Não tá. Por quê? Porque não tem meio hábil a se fazer. Se não tem meio hábil a se fazer, é inexequível essa obrigação, tá, pessoal? Vai ser disponibilizado o aplicativo. E aí, eu faço ou não faço esse cadastro? Então, agora eu vou ser um pouquinho técnico, mas de uma forma que até um leigo consiga entender. Vamos lá. Toda obrigação, para que ela seja cumprida, ela tem que ter uma pena, uma penalidade ou uma multa. Senão ela é uma mera sugestão. Eu vou exemplificar você. Se você colocar no Código Penal, por isso que nós temos o Código de Processo Penal, nós temos o Código Penal que mostra o como, né, ou seja, essa receita, né, que é o procedimento, que já não veio no decreto, o decreto também erra nisso, ele não diz como que você vai fazer esse cadastramento, ele fala que você tem que fazer, não indica o meio, não fala como é que vai ser, não fala se vai vir por IN da Polícia Federal, se vai ser um novo decreto, ele simplesmente fala, você tem que fazer. E aí que vem, como é que você faz um bolo se você não tem a receita do bolo? E é isso que o decreto fez. Faça o cadastramento, não explicou como, então, se é inexequível essa obrigação, ela é uma mera sugestão, ela é uma norma vazia, uma norma nula. Porque ela não, se você não pode cumprir aquilo que o Estado determinou, é inexigível. Ele não pode te exigir uma coisa que ele não te dá os meios para fazer. Segundo plano, o que é o outro defeito do decreto? Como eu ia dizendo, ele não tem uma penalidade, né? Ou seja,
ele é uma mera sugestão. Olha só o inteiro termo. O decreto diz, seção 1, né, do recadastramento, artigo 2º. As armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do decreto 9785 de 2019 serão cadastradas, observe, não é recadastradas, é cadastradas, no Sistema Nacional de Armas, ou seja, o SINARM, no prazo de 60 dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, ressalvado o dispositivo no parágrafo único do artigo 2º, que são as armas do SINARM, já que já estão lá, você não precisa cadastrar novamente. Qual que é o problema, né, desse decreto? Por que ele é inexigível? Porque ele não tem uma pena, ele não tem uma penalidade. Ele só fala que você tem que fazer o cadastro, mas ele não traz uma pena se você não fizer. Ou seja, se você optar por não fazer esse cadastro no SINARM, das suas armas do Sigma, não tem consequência alguma. E você não pode ser penalizado, o cidadão não pode ser penalizado se a pena não está prevista. Ou seja, eles não podem confiscar suas armas porque você não fez o cadastro, porque não está previsto. Eles não podem caçar o seu registro porque não está previsto. Eles não dizem se você vai ter um novo documento para você provar que você fez esse cadastramento, qual a consequência de você não ter esse documento, ou se é só fazer o cadastro. Não traz nenhuma pena. Se não tem nenhuma pena, você não precisa fazer. É uma mera sugestão. Ou seja, não tem obrigatoriedade. Né? Eu não sei se isso aqui é erro, se é desconhecimento de quem fez o decreto, provavelmente seja, mas se ele não traz pena, você não é obrigado a fazer. Vou te dar um exemplo. Se no Código Penal tivesse lá, é proibido matar alguém, logo em seguida ele vem a consequência de descumprimento. Se você matar alguém, você vai estar sujeito a pena X, 7 a tantos anos de prisão. Ou, por exemplo, no caso que ele traz lá embaixo uma cláusula penal que é referente aqui, ó, a responder a inquérito. Ele diz que se você responder ao inquérito, você não pode estar respondendo ao inquérito, né, mantendo o CR. Ele diz que se você responder ao inquérito, você vai perder o CR. Ou seja, ele traz uma consequência para aquele ato. Ou seja, está previsto, se você CAC, responder a um processo criminal, ao inquérito, alguma coisa nesse sentido, a pena é perca de CR. Mas aqui, na questão do cadastro, ele não traz essa pena. Se ele não traz essa pena, para mim ele é uma mera sugestão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para você, faça ou não faça o cadastro? Não. Eu, como advogado, eu posso te instruir, né, o que você pode fazer, quais as consequências desse ato. E aqui todo mundo é adulto, todo mundo é vacinado, todo mundo passou pelo... todo mundo é vacinado, é adulto, todo mundo passou pelo psicotécnico, passou pelo exame de tiro, comprovou que é idôneo. Então eu vou informar vocês que as consequências são essas e aí vocês tomam a sua decisão. Eu, Iago, não vou fazer o cadastro. Por quê? Porque eu não sou obrigado, porque eu não quero fazer, porque não tem uma consequência de eu não fazer. Então é um ato optativo meu. Eu, Iago, não vou fazer esse cadastro, porque não tem nenhuma pena, não tem nenhuma cláusula penal. Então é uma mera sugestão esse artigo. Não sei se foi por erro, se foi por falta. Se mais tarde vier uma nova regulamentação, talvez eu faça esse cadastro. Até o momento eu não vou fazer, porque não tem nada que me obrigue a fazer isso. Agora você decide se você quer ou não. Por que eu não vou fazer? Eu sou a favor de que o Estado tenha o acesso minimamente possível à sua vida, aos seus dados, né? Esses dados, né, já estão cadastrados no Sigma, tá? O Estado tem acesso a ele, basta que a Polícia Federal intime o Exército, caso precise e caso seja fundamentado, porque o nosso direito, né, a nossa liberdade e as nossas informações, elas são sigilosas. O Estado não pode simplesmente quebrar o seu sigilo porque quer, tem que ter uma obrigação. O Iago cometeu um crime, então ele intima o Exército vai informar o acervo que eu tenho para que seja tomada as decisões. Mas se eu não cometi crime, se eu não cometi nenhuma falha, se eu fiz um processo legal para adquirir minhas armas, meus insumos, etc., né, tá tudo lá a documentação, não tem nenhum indício de irregularidade, para que eles vão abrir mão do meu sigilo? Não faz sentido isso daí, é uma perseguição, é para facilitar um confisco. Então eu
não sou a favor de fazer cadastros, de ficar passando os seus dados, justamente por esse sigilo que é direito meu. Ah, sim, então você tem algo a esconder. Não, mas eu tenho o benefício da dúvida. Se eu sou um cidadão idôneo, passei por um crivo para conseguir chegar ao meu CR. Agora vão desconfiar de mim sem motivo nenhum? Então eu não vou fazer. Você faz se você quiser. Eu estou lhe afirmando que até o momento não tem nenhuma cláusula penal, não tem nenhuma penalidade se você não quiser fazer esse cadastro. Então você faz se você quiser. A norma é absolutamente inconstitucional. Primeiramente, a Lei 10.826, que é o conhecido como Estatuto do Desarmamento, que separou, né, essas atribuições. O SIGMA, que é do Exército, responsável por fiscalizar e monitorar e etc., e penalizar os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, e o SINARME ficou com a parte de defesa, acervos dos policiais, militares e etc., no acervo cidadão, e as armas para a defesa. Então isso está na Lei 10.826. Eles não revogaram a Lei 10.826. O decreto, como foi dito muito nos anos passados, quando o próprio Bolsonaro tentou regulamentar questões por decreto, disseram que ele não podia porque extrapolava a lei, esse decreto faz a mesma coisa. Então ele já é inconstitucional e ilegal partindo deste princípio, né? Sendo assim, eu não sou obrigado a cumprir, né? Então, e não tendo uma pena, pior ainda. Então, eu não acho interessante, eu não aconselharia ninguém a fazer esse cadastramento, até que se tenha uma regulamentação que realmente traga uma cláusula penal, que traga uma explicação para que isso vai acontecer, né? Então, eu não vou fazer. E aí você decide se você vai fazer ou não. Tá? Hoje não tem uma penalidade, você pode ler o decreto de cabo a rabo, ele não diz que se você descumprir essa norma, ele vai ter alguma consequência, ele não traz um procedimento, então por conta disso eu não vou fazer esse cadastro até a segunda ordem. E aí vocês, a partir dessas informações, né, todo mundo aqui adulto, escolhe se vai fazer ou não, se você acha que tem que fazer, se você é a favor, faça, se não, você está amparado pelo direito até o momento, por essa questão de não ter uma pena, de não ter uma consequência de não fazer. Para mim, esse decreto é simplesmente um devaneio ilusório de uma pessoa que não entende nada do assunto, que não sabe que já existe um sistema de fiscalização, que está estipulado em lei, não deve nem ter lido a Lei 10.826, porque nossos direitos não estão somente nos decretos, né? Ele revoga uma série de questões que deixa super confuso, para mim, com a única intenção de causar realmente desordem, de prejudicar a classe e de nos matar por dentro, de matar o lojista, de matar os clubes, né? E de sufocar a gente justamente criando essas brechas, criando essas oportunidades de você ser punido ilegalmente. Então é isso que eu tinha para dizer, não vou me delongar muito, senão o vídeo vai ficar muito grande, ninguém vai querer assistir, mas então é isso. Esse regulamento de cadastramento não é recadastramento, a sua arma não vai passar do SIGMA para o SINARME, você só vai ter uma dupla alimentação de sistemas, né, que você deverá fazer a partir de um aplicativo que deverá ser disponibilizado em fevereiro. Ele não tem pena. Se ele não tem pena, você não é obrigado a cumprir. Então, essa é a minha dica para vocês, esse é meu esclarecimento. A partir daí você decide se você vai fazer ou não, você é adulto, você arca com as consequências dos seus atos, porque eu estou lhe dizendo é o que está na lei. A lei traz que você não pode ser punido sem que essa punição esteja expressa em lei. Outra coisa, o decreto não pode criar uma tipificação criminal, ele pode redirecionar, mas em decreto você não cria crime. Tá? Crime tem para ser caracterizado como crime, deve ser previsto em lei, deve passar pelo Congresso. Se não era fácil, qualquer presidente entrava lá e fazia um decreto falando, não, agora chupar house de uva é crime e você ia ser preso por isso. Então é por isso que nós temos o devido processo legal, é por isso que nós temos procedimentos, por isso que nós temos a tal da vacatio legis, que tanto dizem, que é o quê? A partir do momento que uma lei entra em vigor, tem um tempo entre a sua publicação, tornar ela pública e você começar a cumprir para que a população se adapte a ela, não é da noite para o dia. Então, é basicamente isso. Espero que eu tenha ajudado, tá, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, entre nas redes sociais. Mais uma vez, pessoal, deixe seu curtir, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Você me ajuda demais a alcançar mais pessoas, levar mais informação, né?
e isso pode ser bom para você, pode ser bom para aquele seu amigo, para que ele não seja preso injustamente. Se for, nós estamos aqui para resolver e trazer informação de qualidade, fundamentada na lei. Não fiquem ouvindo especulações de pessoas que não leem a lei, que não sabem interpretar, que inventam mil e uma questões. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês podem pesquisar, pode ir lá ler o decreto, 11.366/23, vocês vão ver que tá lá a informação, não tem pena. Diz que você tem que fazer, não traz procedimento, não traz um prazo hábil. Eu creio que 60 dias é muito pouco, para você aprender a usar um possível sistema, para dizer como é que vai ser feito. Não tem consequência se você não fazer, então você faz se você quiser. Quer que o Estado tenha mais acesso às suas informações? Beleza, já tem um sistema para isso. O Exército já é muito competente, tem provado isso. Todo mundo que tentou usar do CR para comprar arma, para fazer besteira, está sendo punido, está tendo CR cassado, investigação, preso. Então, não tem por que fazer, na minha visão, esse cadastro. Você que decide. Então, inscreva-se, curta, segue lá nas redes sociais. Qualquer coisa pode mandar sua dúvida, eu estou à disposição e forte abraço.